do Evangelho de Marcos. O Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 45. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 45. Enquanto os irmãos encontram, eu quero já de antemão pedir perdão pelo atraso, viu? Não é da nossa índole, é porque fui levar o pastor para pregar ainda na entrada de Brusque. Nos perdemos lá e nos perdemos aqui também. Estavam umas 3 ruas para trás, voltando para lá e para cá e no chá. Eu sabia que o nome da rua era o nome de uma cidade, só não lembrava qual. Então, por sorte, achamos aqui, entramos aqui na rua 7, Deus nos deu vitória. Também agradecer ao pastor Marcelo, obrigado pela confiança, Deus abençoe o seu nome, Jesus. A todos os obreiros desse ministério tão abençoado, ministério Magma, também transmito o meu abraço, pastor, presidente, pastor Manuel. Queridos, capítulo número 6, versículo 45, o Evangelho é Marcos. Você encontrou, amém? Amém! O texto diz assim, segundo a tradução que eu tenho aqui em mãos: logo a seguir, Jesus obrigou os seus discípulos a subir no barco e passar antes dele para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido o povo, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam ou se cansavam a remar, porque o vento lhe soprava contra, perto da 4ª vigília da noite, Jesus aproximou-se deles andando sobre o mar, porque queria tomar-lhes a frente. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que tratasse de um fantasma, e então deram grandes gritos. Porque todos ouviram e perturbaram-se entre si, mas logo falou com eles Jesus e disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temam. Então subiu para estar com eles no barco, e o vento se aquietou, e entre si eles ficaram muito assombrados e maravilhados, pois, versículo 52, pois não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Versículo 52, eu repito para você memorizar: pois não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. E você diz amém? Amém! Glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus? São irmãos, foi Deus com certeza que nos trouxe. Só para edificar a fé do pastor, minha esposa ainda esta semana estava muito mal de cama, devido a alguns problemas de saúde e constatado justamente no sangue. Mas Jesus, eu creio que já nos deu vitória. Aproveitando que você está de pé, você já vai sentar. Mas o pastor cantou aqui, eu falei, já que ele cantou, eu vou cantar. Se o irmão daquela que estava abençoado ali conseguir me acompanhar, não é puder, conseguir me acompanhar. Então, um corinho, só um corinho rapidinho. Ele diz assim, ó, ele diz mais ou menos assim, é facinho de memorizar. Talvez alguém já conheça. Ele diz assim, ó: dê só uma olhadinha no olho do seu irmão. Dê só uma olhadinha no olho do seu irmão. Se o olho dele tem fogo no coração. Fogo na sola do pé, fogo na palma da mão. Se esse irmão é de fogo, de longe se vê o clarão. É fácil, não é? Então quem você cantasse comigo então? Dê só uma olhadinha no olho do seu irmão. Dê só uma olhadinha no olho do seu irmão. Se o olho dele tem fogo no coração, fogo na sola do pé, fogo na palma da mão. Se esse irmão é de fogo, de longe se vê o clarão. Dê só uma olhadinha.
que o pastor me passou, e ainda nós temos que buscar o pastor que vai ficar na beira da BR desesperando. Meus queridos, eu li um texto aqui conhecido de toda a igreja. Todos nós sabemos aqui o que envolve essa história. Capítulo de número 14 do Evangelho de Mateus também fala a mesma história. Capítulo de número 9, versículo 10 em diante do Evangelho de Lucas, a mesma história. E capítulo 6 do Evangelho de João também a mesma história. Para você entender, Jesus acabou de ouvir, trouxeram a ele a notícia que o seu primo e profeta João Batista havia morrido. Cortaram a cabeça de João e trouxeram uma bandeja de prata. Jesus ouvindo isso, você vai ler o Evangelho de Mateus e também alguns versículos antes, alguns versículos anteriores ao que nós lemos, que Jesus retirou-se, ele convidou seus discípulos para retirar-se a um lugar deserto. A intenção de Jesus, depois de ouvir essa notícia, com certeza, embora fosse ele 100% Deus, mas experimentando de 5% das nossas fragilidades humanas, Jesus se sentiu triste com a notícia que chegou até os ouvidos. E a Bíblia vai dizer que a intenção dele é se retirar para um lugar deserto, para que onde fique ele nesse lugar deserto e seus discípulos, e mais ninguém. Então essa tarde aqui, para você entender, não era para ser uma tarde de culto, não era para ser uma tarde de milagres, não era para ser uma tarde de pregações, era para ser justamente uma tarde de descanso, uma tarde onde Jesus se retiraria à parte com seus discípulos, ficaria por um certo período de tempo a sós com eles. Mas você vai ler no texto da seguinte forma, que quando Jesus embarca e eles passam para o outro lado, aonde era para ser o lugar deserto, onde era para ser o lugar, podemos assim dizer, de descanso, uma grande multidão ouviu falar que Jesus estaria ali e correu, se adiantou antes dele para lá. Quando ele desembarcou, não teve como descansar, não teve como meditar e não teve como ficar sozinho com seus discípulos. A Bíblia diz que ele desce e olha para aquela multidão e entende que eles eram como ovelhas sem pastor e começa a pregar-lhes a sua palavra e curar os seus enfermos. As horas vão passando, para você entender melhor o texto, e um discípulo vem a Jesus e fala: Senhor, nós estamos num lugar muito longe, ou como diz o texto, deserto, a hora já é avançada, dizendo assim: Senhor, o Senhor já extrapolou o horário, já passou do horário de terminar o culto, e outra, o povo está com fome. Eu notei que a multidão está com fome. Tem aí no meio desse povo aí, tem crianças de colo incomodando a mãe, tem mulheres grávidas, tem mulheres de idade, tem senhores de idade, enfim, o povo está com fome. Então, já há muitas horas que eu ouvi, eu dou um conselho para o senhor: termina o culto por aqui, despede o povo para que eles vão às aldeias vizinhas e comprem comida. Jesus não despede o povo, ele olha para o discípulo e fala assim: não vou despedir ninguém, dai vós mesmo de comer a esse povo. O discípulo fala para Jesus: Senhor, nós não temos condições e tal, e aquela conversa toda. Então é o que vocês conseguem. Saem eles em meio à multidão, voltam trazendo no meio do povo um cestinho com 5 pães e 2 peixes. Você conhece muito bem a história. Aí ele apresenta a Jesus os 5 pães e 2 peixes. Capítulo 6 do Evangelho de João, o discípulo que traz os pães é irmão de Pedro, o nome de André. Ele traz os pães e peixes, olhando para a multidão e olhando para aquilo que ele tinha na sua mão, e tem um texto: Senhor, nós não conseguimos nada além de 5 pães e 2 peixes. Mas ele próprio já vai fazer uma pergunta quando vai entregando para Jesus: mas o que é isso aqui, Senhor? Para toda essa gente aí, isso aqui não é nada, isso aqui não dá nem para nós, seus discípulos. Imagina para esse povão todo aí. Enquanto Jesus é indagado por esta questão ou por esta pergunta, eu creio que na sua mente, enquanto ele toma os pães da mão do discípulo, está dizendo: na tua mão pode parecer pouco, mas na minha é o suficiente para... Na tua mão pode parecer nada, mas na minha nada vira tudo. Vamos lá. Jesus toma as suas mãos. Aí você lê Mateus, você lê Marcos, você lê Lucas. Os três falam dessa forma assim, e erguendo os olhos aos céus, abençoou os pães. Aí você vai para João, e João diz assim, e Jesus, tendo dado graças pelos pães, partiu e deu a seus discípulos e ordenou que a multidão se assentasse na relva de grupos. Olha que coisa linda que Jesus faz. Jesus manda com que o povo se assente na relva, no campo, de grupos de 50 em 50, de 100 em 100. Por que Jesus faz isso? Porque se existe uma coisa que Jesus ama, é algo chamado organização. Não pensa você que Jesus gosta das coisas tudo esculhambadas, não, meu irmão. Jesus gosta de tudo certinho. E é por isso que ele se agrada quando pastores como o pastor Marcelo fazem o que fez aqui.
quê? Fala onde vai o dinheiro, fala para que serve o dinheiro, explica para você que se você fizer, Deus vai fazer por você, porque Deus gosta de organização. Quando o povo se organizar, partiu o pão, deu na mão dos discípulos, com certeza a murmuração começa entre eles, né? Quando vão dividir o pão, quando vão distribuir a multidão, um olha para o outro, rapaz, eu quero só ver quem vai dar isso aqui. Tem 5 pães na mão dele, ele deu um pedaço para cada um de nós, deve ter uns 2 pães ainda na mão dele lá. E começa a entregar para o povo, vai pegar um pedacinho para você, um pedacinho para você, um pedaço para você, acabou o meu, volta lá buscar. Chega Jesus, acabou. Aí Jesus te preocupa, não tem bastante aqui, pega mais um pedaço, leva lá. Enfim, quanto mais eles distribuem, mais tem, quanto mais eles dividem, mais Jesus tem, quanto mais eles repartem, mais Jesus tem. Isso aqui não foge do texto, com certeza. Eu creio que um olhou para o outro e fez a seguinte pergunta: rapaz, eu não estou entendendo. Quanto mais pão a gente dá, mais pão. Quanto mais pão a gente distribui, mais pão brota para o homem. Por que esse pão não acaba? Por que esse pão não termina? Com certeza alguém perguntou. Só que eles não atentaram para um detalhe interessantíssimo no texto. Sabe por que o pão não terminava? Sabe por que o pão não acabava? Dá uma olhadinha para a sua esquerda e para a sua direita, rapidinho. Olha quem está à sua esquerda, olha quem está à sua direita. Bonito, cheiroso, bem vestido, de pé, saudável. Sabe por que ele está inteiro? A vontade do nosso adversário é engolir vivo, é destruir, é roubar, matar, jogar no chão. Mas sabe por que ele ainda está inteiro e não termina, não se acaba? Porque está nas mãos de Jesus. Porque não acaba, porque estava nas mãos de Jesus, e tudo que é entregue nas mãos dele não se acaba, não termina, não define, não chega a fim. Sabe por que o teu casamento ainda não terminou? Porque ainda está nas mãos de Jesus. Teu ministério ainda está fluindo, porque ainda está nas mãos de Jesus. A tua empresa ainda não fechou as portas, porque ainda está nas mãos de Jesus. É por isso, e enquanto estiver na mão dele, te preocupa não acaba, não termina, não chega a fim. Eles distribuem pão para começar a encerrar. A multidão é saciada e o texto vai dizer que ainda sobram 12 cestos cheios, eles recolhem o que sobrou. Capítulo número 14 de Mateus, você vai entender que Jesus diz assim: ó, vocês recolhem o que sobrou. E enquanto ele está terminando, está no texto de Mateus, vão antes do que eu para o outro lado, enquanto eu termino de despedir a multidão. Se sou eu, como sou curioso, como sempre, eu falaria, eu perguntaria a Jesus: o senhor não vai vir com nós, não? Não sei se o senhor notou, não tem ponte para chegar do outro lado, não tem outra embarcação aqui, é só a nossa. O senhor não quer aproveitar a carona? Para o culto por aí, senhor. Não, mas eu estou. Para o culto, Jesus, vem com a gente. Aí Jesus falou assim: ó, vão antes do que eu. Por um detalhe, ele disse com sua boca: porque eu vou terminar de despedir a multidão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Obra que eu começo, eu termino. Pode aprovar que eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Te prepara, minha irmã, porque ele começou na vida do teu marido e não vai parar por aí, não. Porque ele começou na vida do teu filho e não vai ficar do jeito que está, não. Porque a própria Bíblia diz: aquele que começou na boa obra há de aperfeiçoar. O que ele começa, ele termina. Quando Jesus coloca a mão para fazer, ele faz bem feito. Vai parar por aí, né? Aí ele fala: bom, eu termino aqui e vou com vocês. Quando Jesus, só que um detalhe interessante é esse: quando ele termina, ele não vai. Você vai ler e vai entender que ele sobe ao cair da tarde em um monte, uma montanha, um lugar alto, a fim de orar sozinho. Você vai ler se, vamos colocar no nosso horário aqui, se era ao cair da tarde, algo entre as 6 e as 7 da noite, vamos colocar assim. E se o texto diz que ele resolveu descer na 4ª vigília da noite, você sabe muito bem que no horário judaico a primeira vigília começava às 6 da tarde, e era de 3 em 3 horas que se dividia. Era das 6 às 9 primeira vigília, das 9 à meia-noite segunda vigília, da meia-noite às 3 terceira vigília. Entre as 3 e as 6 da manhã Jesus desceu. Aí se eu for contabilizar aqui uma matemática rápida, passou mais de 10 horas em oração. Aí você vai entender por quê. Por sua onisciência, Jesus já sabia: eu vou enfrentar uma tempestade. Aí tem crente que ora 5 minutos que quer enfrentar a tempestade. É por isso que morre afogado. É por isso que morre afogado.
diz algo no versículo 52 que nem Mateus, nem Lucas e nem João escreveram. Que quando Jesus entrou no barco, eles se maravilharam, eles se assombraram, ficaram espantados. E diz o versículo 52, pois não haviam compreendido o milagre dos pães. Sabe por quê? Porque o seu coração estava endurecido. Para quando a Bíblia fala de coração, está falando de mente fechada. É isso que o texto está dizendo. Por quê? Porque com certeza, quando Jesus dá ordem a eles, ó, entra no barco e vão para o outro lado, dentro da embarcação, a conversa é essa. Como é que foi que ele fez aquilo? Diz para mim, eu, André, eu que dei o peixe na mão dele, dei o pão na mão dele, eu vi, era 5 pães, não tinha mais do que isso, era 2 peixes, não tinha mais do que isso. Como é que ele fez aquilo? Como é que ele alimentou todo aquele povo? E ó, dá uma olhadinha aí para a polpa do barco, não sei se vocês viram, ainda tem 12 cestos cheios de pedaços. Explica para mim como é que isso aconteceu. Eles estão tentando encontrar subterfúgios, subsídios, para esclarecer o que Jesus acabou de operar. E enquanto você tentar explicar de forma humana o que é milagre, a tua mente nunca vai aceitar. Por isso que diz o texto, eles não compreenderam, eles não entenderam, porque a sua mente estava fechada. Biblicamente, rapidinho eu falo a você, na Bíblia Sagrada, como explicar ou como trazer o que significa milagre? Humanamente falando, não tem como. Se eu for colocar aqui subsídios humanos ou científicos para explicar o que significa milagre, nunca vamos conseguir. Mas biblicamente, em primeiro lugar, eu posso dizer sem dúvida, ou sem sombra de dúvidas, que milagre é em primeiro lugar. Diga comigo, milagre. Milagre. Diga comigo, milagre. Milagre. Se eu for fazer a pergunta aqui, será unânime a resposta. Quem veio buscar milagre? Quem veio buscar milagre da parte de Deus? Varão lá na porta levantou a mão e os pés. Porque isso é notório. Se eu for subdividir áreas da nossa vida, milagre financeiro, milagre no casamento, milagre em casa, milagre na família, milagre no filho, milagre no físico, milagre no espiritual, milagre no ministério, enfim, todos nós temos uma área em que necessitamos que Deus opere milagre. Para você entender, biblicamente falando, milagre, em primeiro lugar, é algo que a ciência não explica. Eu vou dizer para você, vou repetir para você entender. A ciência já tentou de diversas formas explicar o que significa milagres, mas nunca conseguiu e nunca irá conseguir. Porque milagre não se explica, milagre se glorifica para receber. Pelo menos mais um crente que vai receber de Deus milagre aqui, né? Por que eu digo isso? Quando eu prego, eu uso a minha pessoa como exemplo. Por favor, pela medicina de Joinville, não era para eu estar aqui hoje, 31 anos de idade, pregando para você de forma saudável. Estou um pouco gordinho, estou acima do peso, mas estou aqui de pé, saudável, para a glória de Deus. Por quê? Porque quando eu nasci, já contei talvez o testemunho lá na série, talvez alguns irmãos não conheçam, mas quando eu nasci, algo além do normal, 10 meses e 20 dias. Ah, pastor, isso não pode, irmão. Tem tanta coisa que a gente conhece e não pode. Tem tanta coisa que a gente entende e já ouviu falar que não existe como, mas o meu Deus pode. Agora, médico, a tecnologia da época não era tão avançada como hoje. Devido a alguns exames na época, o médico falou, não está na hora ainda. Minha mãe foi para casa e sem perceber, a bolsa estourou, ela correu para a maternidade, falou, não está na hora ainda. E foi para casa e disse que não está na hora, foi enrolando, passou mais de um mês. Quando um dia meu pai acordado de madrugada com os gritos da minha mãe, uma hemorragia tomada no seu corpo, a cama lavada de sangue, ele levanta correndo, vai ao vizinho, pega o carro, coloca minha mãe dentro, corre para um hospital, para a maternidade, outro médico está me plantando, diz, pelo amor de Deus, esta criança, se estiver viva, é só um milagre, já passou mais de um mês da data do seu nascimento. Fizeram um parto, o médico me tomou nas mãos, 3 voltas de cordão umbilical rolado no pescoço. A unha já havia crescido, dobrado para dentro da cara, o cabelo já havia crescido. E ele me tomou nas mãos, olhou para meu pai, olhou para minha mãe e disse assim, não podemos fazer mais nada. Ainda bem que conseguimos salvar a mãe. Mas alguns minutos o senhor demora, com certeza a mãe também morreria. O menino cresceu, o menino passou muito tempo aqui dentro, não conseguiu respirar, sufocou, se mexeu demais, morreu. O menino está morto, não temos mais nada o que fazer para este menino. Deus levou a enfermeira correu para o outro quarto, vai limpa ele lá, prepara lá. O senhor já pega aqui o corredor, no final o senhor vira à direita, prepara a papelada para o funeral, porque não temos mais o que fazer. Enquanto a enfermeira me limpava no outro quarto, a minha mãe crente em Jesus Cristo
quantas lágrimas aquela rainha derramou. Enquanto eu estava no mundão, aleluia. Ela estava de joelho do braço do Senhor, alcança Ele. Ela estava meio anestesiada, mas ela conseguiu virar o seu rosto para a parede. E fez uma oração e disse assim, porque ela ouviu o médico dizer que eu estava morto. Aí ela fez uma oração assim, Senhor, ei, olha para cá para mim, eu não sofri tanto tempo com esse menino no ventre para ele nascer morto. E tem outra coisa, o Senhor disse, não fui eu quem pedi, foi o Senhor quem prometeu, que o Senhor tem obra com cada um dos meus filhos. Esse que está aí é um deles, Senhor. Faz alguma coisa. Quando ela terminou a oração aqui, Deus me visitou na mão da enfermeira ainda do outro quarto. Eu tenho aquele prato que todo recém-nascido sabe dar. A enfermeira ficou doida, saiu correndo pelo corredor. Oh, doutor, pelo amor de Deus, corre aqui. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, mas o menino está respirando. O menino está vivo. E 31 anos se passaram e até hoje o meu caso confunde a medicina e a única coisa que eles conseguem falar é isso. Eu não acredito em Deus, mas isso é um milagre. Mas isso é um milagre. Milagre não se explica. Levante a mão em nome de Jesus. Estou pregando isso, é pelo poder da palavra que eu profetizo a você essa noite. Eu não sei qual é a área da tua vida que você necessita de um milagre. Eu não sei se existe um determinado ou uma determinada enfermidade que o médico diz não tem jeito. É daqui para pior, te prepara. Tem milagre de Deus chegando. Tem milagre de Deus chegando. Não só para ti, quando você está aqui, Deus visita a tua casa com milagre. Deus visita a tua marido com milagre. Deus visita a tua família com milagre. Tem milagre de Deus chegando aí. Você acredita? Levante a tua mão e diga glória a Deus. Milagre é algo que a ciência não explica. Eles tentam, mas não conseguem. Segundo, deixa correr. É um fato. O que é fato? História verdadeira. Algo que aconteceu de verdade, que a mente do ser humano não compreende. Por quê? Porque sempre que Deus resolve intervir com sua mão e operar algo sobrenatural que nós chamamos e conhecemos de milagre, a mente do ser humano não tem a capacidade de compreender, não tem a capacidade de entender. Por isso que às vezes entra em parafuso. Mas como que pode? Estava perdido, estava afundado. Eu vi se tinha atrás da raça o pé e osso, olha lá como está gordinho agora. A igreja dos crentes é linda. A mente do ser humano não consegue entender. Mas o que é isso, pregador? É milagre. Porta Formosa, 3 de Atos, está lá o coxo, 40 anos, mais de 40 anos de idade. Você conhece o texto? Capítulo 4 fala que ele tinha mais de 40 anos de idade, estava lá na Porta Formosa. Todo dia colocado ali por alguém para pedir esmola. O que sobrou para ele foi pedir esmola. Alguém passava, pega uma esmolinha, aí ele vê Pedro e João estão subindo, já vai estendendo a mão, baixando a sua cabeça. Por favor, uma esmola. Pedro, para, rapaz, eu não tenho ouro, não tenho prata. Mas aquilo que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta aí hoje. O homem levantou, versículo 11, está no capítulo 3, versículo 11. E apegou-se a Pedro, apegou-se a João e entrou no templo com eles. Aí versículo 9 diz que ele entrou no templo andando, saltando. Por isso que eu sou da opinião do pastor aqui, eu não condeno o que você quiser fazer para glorificar a Deus. Glória a Deus! Ó, o homem está pulando. Eita, glória! Porque eu parar de pular, rapaz, eu nasci coxo. Você acha que eu vou parar de pular? Eu nunca acordei, você acha que eu vou parar de pular? E por que eu digo isso? Porque só quem faz sabe o porquê está fazendo. Só quem glorifica sabe o porquê está glorificando. Só quem adora sabe por que está adorando. Versículo 10. E todos o reconheceram ser ele o mesmo que se assentava na porta do templo chamada Formosa para pedir esmola. E diz no final do versículo: e se encheram de admiração e espanto pelo que lhe acontecera. Sabe o que é isso? A maioria das pessoas que passavam ali tinham rotina. Você sabe que nas proximidades do templo, um dos costumes era esse: às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e ao entardecer ainda ou ao anoitecer, 3 vezes ao dia. Quem estivesse próximo ao templo, largava o que estivesse fazendo e ia ao templo para orar. Então aquilo era a rotina.
Muita gente que estava do lado de dentro da porta, ou portão formoso, que dava até o pátio, que dava de frente à entrada principal do templo, conhecia aquele homem, porque se encheram de admiração. Rapaz, eu não sei se eu estou vendo direito, mas não é o coxo da porta famosa? É ele sim. Mas, eu conheço a família dele, eu conheço a história dele. Eu quase que vi esse homem nascer, ele nasceu coxo, ele não ia estar enganando o povo por 40 anos. Aí diz que se espantaram. Por quê? Porque a mente do ser humano não consegue compreender o que Deus faz. Quando Deus resolve intervir e agir na nossa história, interromper com sua mão de forma sobrenatural, ninguém consegue compreender, entender o que aconteceu. É mais ou menos assim, ó. A tua vizinha está de olho em você e viu você sair de casa mais uma vez para vir para o culto. E ela está lá esperando você voltar. É mais ou menos assim que vai acontecer. O milagre já chegou, o milagre já aconteceu. E ela vai olhar e ela diz, mas como é que pode? Ela saiu de casa triste, como é que voltou alegre? Ela saiu de casa para baixo, como é que voltou para cima? Ela saiu de casa doente, como é que voltou curada? É mais ou menos assim. E quem olhar para você não vai entender o que Deus fez. Então levante a tua mão e prepare-se, porque existe um milagre de Deus chegando para a tua vida. Deus irá intervir de forma sobrenatural. Alguém não vai entender, alguém não vai compreender, mas te preocupa não. É milagre de Deus, é milagre. Recebe de Deus o teu milagre. Recebe bem aqui na glorifica a Deus, porque existem milagres acontecendo aqui nesta noite. A mente do ser humano fica meio doida. É mais ou menos assim que acontece comigo e a minha esposa. Nós moramos em um lugar privilegiado de Levi. A olhos humanos, na ótica humana não tem como. Alguém que não tem salário, não tem renda fixa, não tem um olerite no final do mês para poder financiar alguma coisa. Morar onde nós moramos, 5 minutos do centro de Joinville. Só um terreno para comprar na rua onde a gente mora, com 250 mil você não compra. Só um terreno. Sabe o que Jesus fez? Deu não só um terreno, mas deu um terreno que pega de uma rua a outra, que tem 12 metros de frente e 60 de fundo. Glória a Deus! 2 casas de alvenaria em cima, construidinhas para a glória de Deus. Aí pergunta para mim, como pastor? Alguém esse dia chegou lá e disse, rapaz, quando é que você paga de aluguel aqui? Eu falei, não pago não, cara. Ah, mas como assim você mora de favor? Não mora de favor não, isso aqui é meu, Jesus me deu. Aí ele disse assim, rapaz, mas como que você conseguiu? Como? Você financiou? Eu falei, não financiei não, mas me deu meu, me deu. Eu não paguei nada, eu paguei 9 parcelas que tinha aqui para pagar e só e mais nada. Aí eu ganhei lá e falei, não tem como, não pode. Não estou por favor, entenda, não estou menosprezando quem trabalha. Mas alguém já disse isso para mim, rapaz, eu trabalho de sol a sol, ganho 3.000 reais por mês, registradinho, e não consigo financiar um carro. Como é que você que não... Aí ele disse assim, para você que não trabalha. Ela não trabalha para o teu patrão, mas trabalha para outro. Como é que você conseguiu? Eu falei, nem eu sei explicar. Eu só sei de uma coisa, eu posso chamar isso de milagre, porque Deus ainda opera o milagre. A mente do ser humano não entende, não compreende, é mais ou menos assim. Terceiro, para encerrar. Se em primeiro lugar é algo que a ciência não explica, em segundo é um fato que a mente não compreende, terceiro, eu posso dizer que milagre é um ato de Deus. O que é isso, pastor? É uma ação divina. Porque entenda isso que eu falo agora, nós não servimos a um Deus apenas que fala, nós servimos a um Deus que faz. Entenda, não é aquele que chega assim e fala assim, varão, tem uma obra na tua vida, e vou te exaltar na terra, e vou abrir as portas, e fica lá sentado para ver o que vai dar. Não, Deus fala. Aí Moisés escreve em Números 23 e 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Olha as perguntas, porventura ele falaria e não o faria, ou diria e não o cumpriria. Ele está dizendo, o mesmo Deus que fala é o mesmo Deus que faz, o mesmo Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre, o mesmo... Então é uma ação, vamos colocar o que é ação, uma movimentação de Deus. Deus está movimentando o negócio a favor da minha. Que serve para confirmar 3 coisas. Não que Deus precise provar alguma coisa para alguém, mas existem pessoas que só vão acreditar, velho. Então Deus faz. Deus faz, Deus faz. Deus move. Serve para provar 3 coisas. Primeiro, seu poder. Jesus opera milagres porque é o único que tem poder para operar milagres. Por isso
isso, eu preguei aqui, eu lembro até a mensagem que eu preguei outra vez. E por isso que Maria, quando acabou o vinho na festa, correu Jesus. Porque se ela pudesse fazer alguma coisa, ela tinha feito, não tinha levado para Jesus fazer. É verdade. Ela chegou e falou assim: ó, que bom que o senhor está aqui. Ó, tem um negócio aqui. Estão servindo o último litro, a última jarra de vinho. E eu sei que só o senhor tem o poder de fazer alguma coisa aqui. Ela insistiu, de certa forma, Jesus fez e operou milagre, porque só ele tem o poder de operar milagre. Sabe por que não deu certo? Sabe por que essa porta não se abriu? Sabe por que muita coisa não aconteceu? Porque você está esperando no homem ou esperando em outra pessoa. Diga a você: espere em Deus que o milagre acontece. Espere em Deus que o milagre acontece. Ele tem poder para abrir, ele tem poder para fazer, ele tem poder para mudar, ele tem poder para restaurar, ele tem poder para transformar, ele tem poder para salvar, ele tem poder para curar. É por isso que ele opera milagre, para comprovar o seu poder. Ele é poderoso, ele é poderoso. Segundo, deixa eu correr. Primeiro lugar, para provar confirmar seu poder. Segundo, ele opera milagres para confirmar o seu amor. Se você participasse comigo e olhasse para quem está ao seu lado e dissesse assim: ó, Deus te ama. Sabe o que às vezes a gente pede? Eu sei que às vezes não é costume de algumas igrejas, tá? É porque às vezes a aceitação da palavra vindo pela pessoa que está ao seu lado vai ser melhor do que vindo por mim. Sabia disso? Tem gente que não vai nunca casa do pregador. Então se o marido falar, ela aceita. Se a esposa falar, ele aceita. Então diga de novo: Deus te ama. E essa palavra é profética, para quebrar toda palavra dita pelo nosso adversário na tua mente, que fez com que você alimentasse esse complexo de inferioridade. Ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me quer. Deus está dizendo: pode ali a tua mãe se esquecer de ti, todavia eu jamais me esquecerei. Deus te ama, Deus te ama. E por que ele opera milagres? Para você entender, você quer Bíblia? Você já estudou isso, por favor. Eu estou vendo aqui uma lição de escola dominical aqui, e eu sei disso. Vocês já estudaram. Quem lê Bíblia sabe que salvação não nos pertencia. Salvação era exclusiva para os para os judeus. Então, nós não tínhamos o direito de estar sentadinho aqui dizendo assim: um dia eu vou morar no céu, um dia eu vou morar no céu. Não tínhamos esse direito, irmão. Nós não tínhamos. Mas por sua onisciência, Deus olhou do céu um dia e disse assim, ó, lá para trás, alguns 1000 anos atrás, e olhou para o ano de 2016, uma quinta-feira, dia 22 de setembro, e disse assim: só 144 mil é muito pouco. Eu preciso fazer alguma coisa para provar para a humanidade toda. 6,7 bilhões que eu os amo. E que se eles aceitarem, se correrem atrás, tem lugar para todo mundo ali em cima. Aí ele precisa fazer alguma coisa. Aí ele: já sei, vou dar meu filho. Um grande milagre vai acontecer. Aí João escreve qual foi o milagre, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Vou falar algo aqui, irmãos: curar cego, levantar paralítico, purificar leproso, isso aí para Deus é nada perto do que ele fez na cruz. Não existe milagre na terra, não existe nada que se compare ao milagre da cruz, que teve o poder de transformar aquele que a sociedade não dava um vintém, aquele que a sociedade olhava e falava: esse aí vai morrer assim, nasceu assim, morre assim. Aí vem Deus e opera um grande milagre, o milagre da cruz, para provar: nasceu assim, mas vai morrer de outro jeito. Para